Olá, eu sou Tayane Bandeira, engenheira eletricista e empreendedora aqui no interior do Pará. Eu tô aqui promovendo um bate-papo com várias mulheres incríveis, empreendedoras também, pra gente falar um pouquinho sobre os nossos desafios, sobre ser múltiplas, a gente faz um pouquinho de cada coisa, somos mãe e N coisas que nós mulheres hoje temos que fazer. E eu tô aqui com ela, uma convidada super especial, ela que é empreendedora no ramo de estética, reconhecida nacionalmente. É isso mesmo que vocês ouviram. Ela é reconhecida nacionalmente porque ela é uma mulher que busca, que corre atrás, traz conhecimento aqui para nossa região. Jane Meire, muito prazer. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite de vir aqui um pouquinho falar sobre os seus desafios. A gente vai tocar na ferida, a gente vai falar, vai rasgar o véu, como eu tenho dito aqui. E é isso. Muito obrigada por você ter aceito. Eu que agradeço pelo convite, Tayane. Eu digo sempre que você também é uma inspiração para mim, uma admiração que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua pessoa. Conheci a Tayane Bandeira ainda na faculdade, minha cliente de longas datas. Já estou aqui no mercado da beleza, trabalhando há 18 anos, no interior do Pará. Então, geralmente as pessoas elas têm assim um pouco de preconceito, né? Onde é que você mora? Eu moro em Breu Branco, interior do Pará. Onde é que fica isso, né? A gente já fica com aquela pulga atrás da orelha. Então, tem até lugares que eu já participei, que eu já estava em congresso, participando de congresso, as pessoas perguntam, onde é que você mora? Eu moro em Breu Branco, interior do Pará. Ixi, lá onde é, na mata, onde tem onça, né? O pessoal sempre tem essas brincadeiras, mas enfim. Como todo mundo, né, tem assim, suas lutas, dificuldades. Eu também, né, tive minhas dificuldades no início, mas eu estou aqui para compartilhar com você da minha experiência, do meu conhecimento, das minhas habilidades, o que for necessário. Obrigada. É isso aí, Jane. A gente sabe que a gente brinca aqui na nossa região com essa história de a gente sabe o preconceito que a gente sofre e tudo, mas isso é muito real. A gente sabe o quanto é difícil chegar à informação, Sim. cursos de qualidade, treinamentos de qualidade, inovação aqui na nossa região. Muitas vezes a gente tem que buscar fora Sim. esses conhecimentos. E tu, Jane, tem sido realmente uma referência. Eu até brinco que... Eu brinco não, é muito real isso. Eu falo muito lá na empresa e falava desde quando a gente começou a crescer e desenvolver a Solar Engenharia, porque eu falava assim, cara, tem uma mulher no Breu Branco, tem uma mulher lá no interior, que ela vai no navio, ela vai não sei aonde, ela tá no Rio de Janeiro, quando eu olhava, a Jane estava em Belém, ela estava lá, ela buscando conhecimento, porque Sim. muitas vezes isso é uma falha dos empreendedores, que é, eu vou querer trabalhar no ramo da estética, ser cabeleireira, ou ser micropigmentador, ou enfim, qualquer coisa, a pessoa vai lá, faz um curso, ela se profissionaliza naquilo ali e só. Ela esquece, ela nunca mais volta, ela não se recicla. Sim. E a gente sabe que o ramo da estética, principalmente como todos os ramos são, deveria ser, eles estão todo o tempo mudando, tá tendo sempre coisa nova, as tecnologias estão surgindo. Às vezes você desenvolve uma tecnologia para medicina, que essa tecnologia acaba sendo boa para estética, ela acaba sendo boa para engenharia. Então, assim, todo mundo tem que estar se atualizando o tempo todo. Como foi para ti isso, Jane? Tu teve muita dificuldade, teve muitas barreiras, você teve que investir, com certeza, um valor financeiro. Como que foi essa escolha de, cara, eu vou ser a melhor? Teve isso de, eu vou lá, vou buscar o conhecimento, vou me profissionalizar. Como foi que tu visualizou isso na época? Na verdade, eu comecei... Não era algo que eu queria, né? A minha família, que mora em Fortaleza, minhas tias, primas, enfim, todo mundo trabalha com beleza. E eu Legal. sempre visitava minhas tias e elas me colocavam para limpar a sobrancelha. E eu sem saber limpar a sobrancelha, mas enfim, limpar a sobrancelha. Então eu digo que é algo que realmente está no sangue, né? Isso desde tu bem novinha. E eu tinha os meus 14, 15 anos. Muito nova, bem na adolescência, Exatamente. né? Então, o que acontece? Eu percebi que eu levava jeito, que eu já tinha talento, né? E eu aproveitei esse talento e comecei a trabalhar. Vi uma oportunidade, fiz cursos. Eu não estava satisfeita, eu digo que eu não sou ingrata, eu sou inconformada com acomodismo, né? Então, assim, eu não quero me acomodar, eu sempre busco evolução, conhecimento, técnica, curso. Sempre a oportunidade que eu tenho de participar de cursos, congressos, simpósios, conferências, enfim. Eu sempre busco o que é melhor para os nossos clientes. Legal. E quando tu começou toda essa trajetória, né? Há 18 anos atrás que tu já empreende no ramo da beleza, tu já começou como micropigmentadora? Não, eu comecei como depiladora. 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 Inclusive, aqui Tucuruí foi o lugar que eu fiz o meu primeiro curso.
Legal. há muito tempo atrás, e era com cera caseira ainda, né? Eu tinha muita dificuldade com a cera caseira, me queimava, eu não queria, era algo que eu não queria. Eu falei assim, não, eu vou começar agora a pesquisar algo novo. Aí eu fui pesquisar produtos, fui para Belém, eu vi a oportunidade de fazer um curso em Belém, fui para Belém, participei de curso no Senac, na Embeleze, e aí eu falei assim, é isso que eu quero. Então, eu trouxe para Abreu Branco, né, o que há de novidade. Na época nem existia rena, sobrancelha de rena. E aí eu fui para Fortaleza, eu vi a oportunidade também de trazer novidade para Abreu Branco. E aí eu fiz o curso Sempre buscando inovar. Sempre buscando Uma novidade, coisinha. né? E aí eu trabalhei com rena, as pessoas, uau, isso é fantástico. E tu não tinha medo, não, de trazer uma coisa assim nova, investir um curso numa coisa que ninguém conhecia aqui na nossa região? Muito típico do empreendedor, né? É de encarar, é correr riscos. Sente um friozinho na barriga, é isso. Mas eu nunca deixei o medo me paralisar. Então, eu tive realmente, assim, a força de vontade, apoio da família também para poder ir buscar. Então, quando eu chegava com novidade, já sai. Porque, assim, igual você falou, estética, beleza, você dorme e acorda com novidade. Então, você tem que acompanhar o mercado. Sim. Ou você evolui junto com o mercado, ou você fica. Pra trás. E aí, eu falei assim, não, eu não quero somente o design de sobrancelha e depilação. Eu quero trabalhar com micropigmentação. Então, foi em 2010 que eu vi a oportunidade. As pessoas tinham um pouco de preconceito, porque, nossa, tatuagem, parece aquela coisa muito compactada, né? O carimbo, enfim. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer diferença. E eu sempre procurei ser melhor no que eu faço, né? Não ser melhor do que ninguém. Sim. Mas, assim, superar as dificuldades e ser melhor cada dia mais. Sim, e tu falou 2 pontos aqui que eu acho extremamente importante a gente colocar. O primeiro deles é o fato de era uma coisa muito nova, era muito desafiador. Eu quero entender de ti, mas tinha muitas pessoas assim te criticando, falando, cara, que é isso? Não investe nisso, não tá vendo que isso não vai pra frente, porque a gente sabe que hoje, a gente tá no ano de 2023, ainda existe muito tabu sobre tatuagem. Você imagina uma tatuagem no seu rosto. Sim. Imagina naquela época. Eu lembro que a minha primeira sobrancelha na Janimere foi literalmente na faculdade. Eu estava passeando ali, ela veio fazer um atendimento em Tucuruí. Eu estava passeando pelo shopping. Eu vi aquela mulher ali que tatuou na cara dos outros. E eu sou louca, né? Eu tenho esse meu estilo assim, que quando eu boto uma coisa na minha cabeça... É pra logo. Eu quero. E aí eu vi esse negócio lá de micropigmentação, fui lá e fiz. Juntei uma graninha do meu estágio contra a vontade dos meus pais. E era aquela tatuagem que craquelava. Que ficava uma crosta, doía pra caramba. Eu cheguei em casa com aquele negócio inchado. A minha família me criticou demais. Hoje minha mãe faz, né? Contigo, inclusive, todo mundo lá em casa faz. A minha família, inclusive, eu tenho familiares minhas que fizeram curso contigo. Sim, alunas. E são suas alunas, e hoje eu faço com elas, porque a gente tem que, né, todo mundo se ajudar. E aí, assim, um ponto falando sobre isso, que eu acho muito importante a gente salientar, é que as pessoas aqui na nossa região, elas não costumam dar valor pro que é local, pro que é daqui. Muitas vezes você mostra, você tá ali, uma presença digital já tá há muito tempo, mostrando que você não se acomoda, você tá buscando. Isso é uma característica fenomenal dentro do teu empreendedorismo, que eu acho que a gente tem que se espelhar nisso. E mesmo assim, tem pessoas aqui na nossa região que preferem fazer curso com outras pessoas, sair daqui, mesmo tendo uma profissional qualificada, para ir fazer curso com outras pessoas fora. Como que é que tu lida com isso? É bíblico, né? Profeta não tem honra na sua casa. Mas, assim, isso é normal e a gente até aceita, porque a gente não agrada todo mundo. Mas o que eu posso falar? Eu digo sempre que Janimeire Dias, eu procurei me especializar com os melhores do mundo, né? Então, tem pessoas que falam assim, eu quero muito fazer um curso de uma técnica X, Shadow, Microblend, enfim, qual técnica que seja. E eu fui procurar, a primeira vez que Branko Babic, da Sérvia, ele veio ao Brasil, eu fui aluna dele. Então, eu sempre, assim, tudo que era de novidade na minha área, eu queria fazer. Não custava... Com os eu melhores, não queria saber, sempre com a régua bem alta, né? Sempre. Pra ser mesmo qualidade. Então, assim, realmente eu ouço falar às vezes assim, mas eu prefiro fazer um curso fora porque eu vou ter um feedback melhor, as pessoas elas vão me respeitar, porque se eu fizer um curso aqui em Tucuruí ou Breu Branco, as pessoas, mas ela fez curso aonde, né? Então, para mim, realmente, às vezes a gente sente um pouquinho, né? Porque, querendo ou não, fere o nosso ego, mas eu respeito a opinião das pessoas e eu digo assim, se você puder,
né, abençoar a vida da pessoa que está aqui perto de você. Até porque, Tayane... Mas a gente vê que isso foi quebrando também, Sim, né? Hoje em sim, dia tem muitas pessoas daqui que já fazem. Exatamente. Quando a pessoa ela vai para um local, para uma cidade, para um outro estado, faz um curso, e às vezes ela não tem o suporte que aqui ela teria, ela coloca a mão na consciência e fala assim, epa, eu estou perdendo. Com então, porque a minha certeza. aluna de 2016, 2015, ela tem suporte até hoje. Isso. Eu digo, a partir do momento que ela é minha aluna, não importa. Passe um Pô, ano, isso é um 2, diferencial 10, e ela tanto, continua hein? sendo a minha aluna. É um diferencial e tanto, um Sim. pós-venda, né? Sim. Não é só ali na hora fez o curso e Não. acabou. Eu digo Que que é legal. como se fosse uma filha. Ela é minha filha, eu adotei. Isso é muito legal. E sabe o que eu acho importante a gente falar sobre esse tema? É que isso fica uma mensagem para os empreendedores, porque muitas pessoas me procuram e falam, Tayane, mas eu não consigo vender para minha amiga. Eu não consigo vender para minha família. Porque muitas vezes, a gente como empreendedor, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que provar o quão bom a gente é. Às vezes, é muito mais fácil você trazer isso de fora, você vender para muitas pessoas, para depois você vender para o de casa. Porque você precisa se provar para aquelas pessoas, mostrar para elas que elas não precisam ir buscar fora para ter de você. E uma coisa que eu deixo sempre falando aqui, venho falando muito, é que você precisa saber o seu propósito. Você precisa saber, cara, por que eu quero empreender nessa área? O que eu quero levar para as pessoas? O que eu quero entregar? Porque você tendo isso, você não vai desistir porque sua amiga não vai comprar de você, você não vai desistir porque o seu familiar não vai comprar de você. Porque nem que você tenha que vender para todo mundo, para que eles comprem de você, mas você está fazendo o seu, a sua parte. Claro. E aí, Jane, eu te pergunto, além disso, tu teve um chamado, assim, porque eu sei que tu já falou da tua família, que a tua família veio e tal, te mostrou o caminho disso, mas tu teve algum chamado, assim, cara, eu quero levar isso aqui para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que são minhas alunas, porque eu vejo isso, a tua preocupação, mas eu queria ouvir de ti. E, inclusive, me recordo agora de uma cliente, ela chegou para mim e falou assim, quando eu comecei a ministrar curso, porque quando você realmente trabalha na área da beleza, você sente a necessidade de escalar. Então, eu comecei com atendimentos e logo em seguida também eu comecei a ministrar curso, que eu digo que é algo que eu tenho dom. Deus me abençoou com o dom de ensinar, porque nos meus 13 anos de idade foi o meu primeiro emprego, na verdade foi o meu primeiro empreendimento. Uau. Eu comecei empreendendo, ministrando curso para alfabetização. Na verdade, eu tinha uma escolinha de alfabetização. Então de já crianças. vem professora já desde... Então, eu gosto de ensinar, é algo que eu gosto, que eu tenho muito prazer, eu não deixo de ensinar, eu continuo atendendo minhas clientes, mas eu também estou na área da docência e eu digo que não é só isso. Eu tô rindo porque isso é muito verdade, viu? Eu ia fazer a sobrancelha com ela e ela ficava tentando me ensinar. Olha, não, porque a gente tá fazendo assim, explicando todo o procedimento pra mim que eu não tava nem entendendo nada, não era da área. Mas eu tenho esse costume mesmo, porque eu gosto que o meu cliente ele seja exigente. Ele entenda o que ele tá comprando. Justamente, porque se ele for fazer com outro profissional, ele vai saber se o profissional está fazendo correto. Isso é muito porque sério. A Jane já ensinou. Inclusive, eu tenho algumas pessoas, né, que trabalham na área e falam bem assim, eu não gosto de atender muita cliente da Jane porque elas são muito exigentes. Porque eu ensinei elas a serem exigentes. Olha que legal. Isso é muito bom. E voltando aqui para a docência, né, eu digo que eu sempre pensei em agregar na vida das pessoas, transbordar na vida das pessoas. Então, eu não guardo para mim conhecimento. Legal. Hoje, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, ensinando o que eu sei, né, a técnica que eu aprendi, eu não meço... Meço palavras. Exatamente. Então, eu não meço palavras e nem... eu sempre digo que a minha missão aqui na Terra, realmente, é compartilhar experiência e conhecimento. Que legal. E isso aí é mais uma coisa, mais uma lição que a gente tira, porque, assim... hoje as pessoas têm uma mania de... A gente até fala uma palavra aqui, né? No Pará. Eu não sei como é que as pessoas que vão nos assistir aí ouvem. Mas a gente fala pano preto. Quando a pessoa ela quer o conhecimento todo pra ela não quer dividir. Ela acha que se ninguém souber aquilo ali, ela vai sozinha chegar mais longe. E eu tenho uma política muito forte comigo, que eu falo que dividir pra conquistar. Sim. Que a gente consegue alcançar muito mais lugares quando a gente divide, quando a gente troca, quando a gente ensina. E essa conversa aqui é justamente isso, para a gente tentar levar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente sabe para as pessoas e, de alguma forma, inspirar elas, motivar elas, falar para elas, cara, não desiste, se você tem o seu propósito, se você tem um objetivo, se você tem uma missão, não desiste, não vai ser fácil.
né? É verdade. Inclusive, você falando aí, eu lembrei, uma cliente falou para mim assim, porque quando eu comecei a empreender em Breu Branco, a minha rua, não sei se você se recorda, não tinha asfalto. É o fim da rua. Era uma o fim invasão. da linha. Aí, quando eu comecei a levantar o prédio, teve cliente que falou bem assim, como assim você vai empreender em Breu Branco nessa cidade e construir esse prédio nesse local? E eu falei assim, não, mas eu acredito no meu potencial. O cliente, quando ele sabe do trabalho, da entrega do trabalho, né, da nossa competência, ele vai aonde o profissional está. E aí, quando eu comecei a ministrar curso, a mesma pessoa falou bem assim, você tá louca? Como que você vai gerar concorrência numa cidade pequena dessa? Só que ela não tinha noção da dimensão que Deus iria fazer na minha vida, né? Legal. De trazer pessoas de fora. Então, assim, eu tenho alunas que, além de ser regional, alunas da região, de outros estados, até de outros países. Para mim, isso é uma honra, né, muito grande. Saber que a minha sementinha está plantada muito longe. E lá tem pessoas... Hoje eu tenho alunas que já são professoras. Então, além de atender cliente, ministrar cursos, capacitar profissionais, eu digo que eu tenho um plano de carreira. Eu pego a pessoa do zero, ela se transforma numa profissional, depois ela passa a ser professora, depois ela passa a ser mentora, porque hoje eu sou mentora de professores. Então, para mim, isso é muito gratificante, eu louvo a Deus por isso. Legal. Mas a gente não tá aqui só para falar de coisa boa, eu quero tocar nessa ferida, eu quero sim rasgar o verbo, Sim. E a gente precisa falar isso, mostrar para as pessoas que não é só maravilha. Muito pelo contrário, a gente tem muitas dificuldades no dia a dia e é isso que torna essa coisa tão legal. Jane, eu quero saber de ti, o que mais assim, cara, o que foi aquela ferida ali tua no empreendedorismo? Qual foi a tua maior dificuldade? Aquela coisa assim que te impactou, que em algum momento tu pensou, cara, isso aqui eu não tô aguentando mais, isso aqui tá muito difícil, isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles, é meu calo. O que pra ti assim foi mais difícil nessa tua trajetória? O que acontece? No início da minha carreira, eu percebi assim que eu precisava de equipe, né? Então, eu sozinha eu não iria conseguir. Então, foi quando eu vi a necessidade de capacitar profissionais para trabalhar comigo. E gerenciar a equipe, para quem realmente empreende, sabe da dificuldade que é gerenciar a equipe, né? Então, eu me lembro assim, eu falei assim, eu tenho uma missão e eu sempre ouço que eu sou o líder. E eu preciso realmente colocar isso em prática. Então, foi ali que eu realmente vi a necessidade de liderar a equipe, colocar pessoas para poder me ajudar. Então, ali foi difícil para mim, colocar em prática tudo que realmente as pessoas, elas enxergavam isso em mim, mas eu não enxergava. Porque a gente meio que, como empreendedor, a gente segue uma trajetória. Sim. Você tem que ser um bom profissional naquilo que você faz. Aí você é um bom profissional, até chegar um momento que você não é mais o profissional. Você é o gestor. Sim. E aí você tem que ter os profissionais para poder fazer ali por você, seguir ali aquele caminho. E aí você passa a passar para a cadeira do líder, a cadeira do gestor, a cadeira da pessoa que vai ali fazer o negócio acontecer. Sim, até porque no meu início, eu digo que eu era faxineira, eu era zeladora, copeira. Eu empreendedora. Era justamente, tinha que fazer o marketing, tinha que agendar cliente, tinha que atender. Eu trabalhava com cabelo, massagem, maquiagem, depilação. Então, eu fazia muita coisa. Então, era muita carga. Uhum. Então, eu falei assim, não, eu preciso de equipe. E agora? Tá, e a gente sabe que tu também tá desafiando mais uma vez, né? Todos os paradigmas. Porque, para quem não sabe, a Jane, ela começou como micropigmentadora, rodando aí o Brasil, fazendo sobrancelha de muitas mulheres. Depois, ela cresceu o espaço dela, foi para um big salão com mil atividades. E que é uma coisa que muitas vezes as empreendedoras acabam fazendo o reverso, o caminho, a Jane tá fazendo o caminho reverso. Ela tinha um salão enorme, com muitas pessoas, uma equipe enorme, e aí a Jane, como se desenvolveu muito bem nessa área de professora, de ensinar para as pessoas, ela acabou migrando para o digital. Justamente. Como foi isso, Jane? Foi muito difícil? Foi uma decisão difícil? Foi uma decisão natural? Você enfrentou novos preconceitos nisso? Porque como assim? Todo mundo luta para crescer o seu negócio em pessoas, né? Ah, eu vou ter mais de não sei quantos funcionários, atendendo não sei quantos clientes, e agora você tá, sim, atendendo muita gente, só que de uma forma mais... Como é que a gente pode falar? Tranquila, mais... Como é que eu posso falar? Singela, né? Ali, sem muito aquele uau do negócio cheio de funcionários. Na verdade, eu tive muita procura de pessoas fora do Brasil. Jane, você tem curso online?
E na pandemia, principalmente, eu vi a necessidade de entrar. Eu falei, eu já tinha que ter entrado, mas a pandemia ela veio para me empurrar. Sim. É agora. Então, eu comecei a dar mentoria online. A pessoa de longe, de outro estado, de outro país, ela entrava em contato comigo e falava bem assim, eu quero muito aprender com você, porque eu te assisto nos stories, eu vejo a tua didática de ensino, e isso me encanta. Eu falei, então é agora. E aí eu comecei realmente gravando, dando mentoria, dando toda a assistência que o aluno precisa, e agora nós estamos no digital, graças a Deus. Então, Jane, para a gente finalizar, eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, para motivar, para a galera que quer empreender. O que é que você tem para falar para a gente aí? Resiliência. Muitas pessoas começam o empreendimento e elas acham que vai dar certo. Só que você precisa lutar todos os dias e vencer. É isso. É isso aí. Muito obrigada, Jane. Foi um prazer ter você aqui comigo. Eu tenho certeza que a gente contribuiu muito para essas pessoas aí entender um pouquinho mais as dificuldades, que não é fácil, que 18 anos não são 18 dias. Verdade. Mas que a gente, com muita garra, em qualquer lugar, a gente consegue. Consegue. Obrigada.